Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Itec. Então, hoje a gente está com uma convidada especial, nossa querida Vitória Fernandes, e hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Vitória, é um prazer receber você aqui. Igualmente. Então, hoje estamos muito felizes por estar falando de um tema tão importante. Tendo em vista que a gente tem jovens e adultos na instituição, e a gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem é a parte da ansiedade e depressão. Isso. Então, eu queria perguntar a você qual a sua visão sobre o Setembro Amarelo? Inicialmente eu queria, né, agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui ao seu lado, porque assim, quem nos conhece sabe da nossa história, né? Nós somos amigas da graduação e É essa verdade. amizade perdurou e é um prazer. Desde a hora que você me fez o convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui com Com você. certeza. É uma honra, na verdade, né, para mim estar ao lado de uma grande amiga da graduação, que eu sempre digo às pessoas, ela é uma amiga pessoal. Obrigada por isso, Vitória. E falando sobre o Setembro Amarelo, né? A primeira coisa que eu queria trazer, quando eu estava estudando um pouco sobre o assunto, eu achei algumas informações relevantes. A primeira é o seguinte, eu ficava naquela dúvida, por que Setembro Amarelo? E aí eu fui pesquisar e fiquei sabendo, na verdade, da história, que é uma história bem tocante. Tinha um rapaz nos Estados Unidos de 17 anos, o nome dele era Mike Amy. Ele era apaixonado por carros e ele gostava muito de fazer restauração de carros, só que ele tinha um amor muito grande pelo Mustang amarelo que ele tinha. E aí ele acabou, né, ceifando a própria vida dentro desse carro, desse Mustang amarelo. E aí a família dele, os amigos dele no velório dele, todos saíram distribuindo faixinhas amarelas em homenagem ao Mustang e a ele, né, principalmente. E aí também colocaram lá algumas cartinhas. Se você estiver precisando de ajuda, entre em contato, converse, estamos aqui. E aí, desde então, virou essa associação, né, do Setembro Amarelo. Provavelmente os familiares, ou até ele mesmo, ele não falou sobre as dores, Exatamente. sobre as dificuldades que ele vinha enfrentando consigo mesmo. E aí foi uma surpresa para todo mundo, né? Que acredito que nós que estudamos psicologia, a gente sempre busca ter um conhecimento, um pouquinho do conhecimento da história. E eu acho que o primordial é quando você não se sente bem, pedir ajuda, né? Pedir Exatamente. ajuda porque quando a pessoa ceifa a própria vida, não é que ela quer tirar a própria Isso. vida, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo dentro de si. E o Exatamente. não comunicar dificulta o cuidado, porque às vezes a pessoa com depressão ela sorri, ela tem um cotidiano Exatamente. normalizado, mas na verdade ela pode estar em sofrimento. Então, ficar sempre de olho e conversar com os familiares de vocês, com os amigos de vocês, e sempre observar. Às vezes eles dão pequenos sinais. Basta ter conscientização e oferecer ajuda. Exatamente. E você falou sobre uma coisa muito interessante, né? Que é essa questão de que a depressão e entre outros problemas, eles não têm cara, Não, exatamente. E só um detalhe assim que eu achei muito interessante que o podcast de vocês é sobre Juntos pela Vida, o Amarelo, mês de valorização da é. vida. Quando eu estava estudando, eu tive acesso a uma pesquisa que eu achei muito interessante, e aí, né, vem a polêmica porque as pessoas falam sobre essa questão, Setembro Amarelo, e aí é um mês do que se fala, né? De prevenção ao suicídio ou valorização da vida. Na verdade, é ambos, mas assim, a forma como vocês abordam de valorização da vida é a forma como
como os psicólogos defendem que a mídia deveria abordar esse mês. Porque, assim, na realidade, tem até uma pesquisadora brasileira chamada Lauren Beiran, que ela está fazendo um estudo. Ela é uma das grandes pesquisadoras do Brasil nessa parte, e aí ela está fazendo um estudo em relação a essa parte do Setembro Amarelo. E, na verdade, os dados que ela encontrou vão exatamente contra a ideia do que pelo menos eu pensava. Porque, assim, os dados que ela encontrou são que, no mundo inteiro, o número de suicídio anual diminuiu. Mas no Brasil e nos Estados Unidos esses números aumentaram. E aí ela ficou na dúvida, por que no Brasil esse número aumentou? E aí uma das primeiras coisas que ela fala é sobre essa questão de que, na verdade, provavelmente o número aumentou porque está se falando muito sobre o mesmo tema, mas não está se falando de maneira correta. As pessoas, elas entram em contato, falam e até muitas vezes falam dos meios, que é uma maneira terrível, né? A gente, enquanto psicólogo, sabe bem disso que não se deve falar sobre o meio. Deve-se falar o que aconteceu, mas evitar falar a forma, o meio, para não incentivar. E aí ela disse que, na verdade, o que existe mundialmente é o Dia Mundial, que é o dia 10 de setembro, mas Isso. no mundo não existe esse setembro amarelo. Esse setembro amarelo é do Brasil. E aí ela fez essa associação de que provavelmente para as pessoas que já têm aquela paquera com a ideação, aqueles familiares enlutados, e aí vem um bombardeamento de informações, e essas pessoas, na verdade, acaba tendo um efeito inverso, né? Justamente, quando você falou comigo, e aconteceu também até numa arte que foi feita aqui, então falava-se Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Eu disse, não, Setembro Amarelo é o mês de valorização da vida. E aí vem justamente isso aí, Vitória, porque se a gente coloca uma palavra constantemente, principalmente na cabeça de pessoas que têm ideação, então facilita o acesso, busca notícias e acaba prejudicando. E quando você fala de forma positiva, que eu esqueci de dizer aqui um pouquinho mais sobre o nosso conhecimento, né? Eu sou especialista em psicologia positiva, então, eu trago muito da parte positiva do indivíduo. Então, por que não valorizar? Que é o primordial, a gente tem que aprender a valorizar. Isso. E não que não exista dor, não que não exista sofrimento, a gente valida, sim, todas as emoções que o indivíduo sente, mas trabalhar ela de uma forma mais concisa, né? Mais direcionada, e aí fazendo com que essa dor amenize. Vitória é especialista em neurociência, né? Isso, Neuropsicologia. neuropsicologia, perdão, Estou terminando. neuropsicologia e trabalha com a TCC. Isso. Trabalha com a TCC. Eu também trabalho com a TCC, mas a especialidade dela é neuropsicologia e a minha psicologia positiva. Então, é entendendo um pouquinho a mente do ser humano, a sua parte neurológica, e eu vou buscando mais quais são as virtudes, as forças que dentro da psicologia positiva tem. Isso. Então, a gente trabalhando tudo isso em conjunto, a gente vai trazer um conteúdo maravilhoso para vocês, não é isso, Isso. Vitória? Isso. E aí eu tenho algumas perguntinhas aqui que me espantaram também, que eu verifiquei, sobre os dados epidemiológicos, né, sobre o suicídio. E é gritante e Isso. é muito preocupante. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que a gente deve cuidar da nossa saúde mental, porque se cuida muito da física, da aparência, mas às vezes para Camuflar, né? camuflar aquilo tudo e a dor que está sentindo. Às vezes as pessoas não têm confiança para falar com alguém, ou às vezes até fala e as pessoas não dão importância. Isso. Ainda tem aquela crença de que a ansiedade é frescura, e na verdade não é.
é tão válido quanto uma dor de cabeça, um mal-estar fisiológico. É Exatamente, doença, igualmente. Então, me exatamente. fala um pouquinho desses dados, Vitória. Então, quando eu fiz essa pesquisa, né, eu achei também interessante, porque fala que atualmente mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. E isso significa que mais ou menos no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa está ceifando a própria vida. E, na verdade, hoje ele tá como causa de morte, está matando mais do que o HIV, a malária, e em determinados países até mais do que o número de homicídios no país, né? E essa taxa ela é mais alta em homens, porque assim, na verdade é interessante isso. As mulheres, elas acabam tendo um maior índice de tentativas, mas os homens são quem tem as tentativas letais, porque as mulheres, apesar de terem uma alta quantidade de tentativas, elas geralmente não são tão letais como nos homens. E aí, aqui no Brasil, 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que dá mais ou menos a cada 100 mil habitantes, 6 a 7 mortes, né, por 100 mil habitantes, e uma média de 1.166 mortes por mês, o que dá mais ou menos 39 mortes por dia no nosso país em decorrência do suicídio. E assim, essa questão do Setembro Amarelo, eu acabei esquecendo de dizer, e que é uma informação interessante, existe, para explicação, né, sobre isso, do excesso de informações, existe um termo, chama-se efeito Werther. O que é esse efeito Werther? Há alguns anos atrás, se lançou um romance contando a história do jovem Werther, que ele era apaixonado por uma mulher e a mulher, ela não acabou não se envolvendo com ele. Ela já tinha um envolvimento amoroso e no final do livro ele tira a própria vida. Depois do lançamento e do sucesso desse livro, na Europa aconteceu um movimento em massa onde as pessoas estavam tirando a própria vida e quando se encontravam com esse livro. E aí por isso denominaram de efeito Werther. E assim, as pessoas, não, mas a gente não pode atribuir causalidade a essa história, então precisa ter. A gente sabe que existem vários fatores, né? Mas assim, aconteceu, eu não sei se você chegou a assistir, eu assisti na época, recentemente, menos de 5 anos para cá, lançou uma série na Netflix chamada Os 13 Porquês. Essa série ela, na verdade, fazia um retrocesso da personagem principal, onde ela contava as motivações que levaram ela a tirar a própria vida. Só que de uma maneira muito romantizada, inclusive com umas cenas muito fortes. E assim, o que aconteceu foi que logo em seguida ao lançamento da série, também novamente um suicídio em massa. Então, assim, mais uma vez isso veio reafirmar esse efeito Werther, o que nos preocupa, né? E aí, a psicologia positiva, ela seria uma das principais linhas de tratamento, justamente com o que a gente chama de efeito papágeno. O que é esse efeito papágeno? A história do papágeno é uma obra, se eu não me engano, ela é do Mozart, que nessa obra, o personagem principal, ele é deprimido a obra todinha, só que aí as pessoas na obra começam a perceber, fornecer rede de apoio, e elevar a autoestima daquele personagem, oferecendo para ele, de uma certa forma, essa psicologia positiva, o que faz com que o personagem que começa deprimido comece a se sentir bem. E aí, por isso, uma das principais linhas de tratamento é a psicologia positiva. Isso mesmo, Vitória, é isso mesmo. Porque dentro da psicologia positiva, a gente trabalha as virtudes e as forças de caráter. E a das primordiais, né, dentro dela tem a coragem, a generosidade, o amor, a gratidão e o perdão. Perfeito. Então, quando essas forças são trabalhadas, o indivíduo ele começa a reafirmar quem ele é de verdade, conseguindo passar por aquele momento de desafios que está vivenciando para recomeçar a vida novamente. Porque a gente não, como você trouxe, tem a parte de romantização, de visões que são demonstradas dentro de livros, dentro de séries. E o seguinte, é extremamente preocupante. Isso. E às vezes a depressão, e foi visto agora que são baixas hormonais e às vezes até vitamínicas, né, no indivíduo, Isso. aonde a gente, nós como psicólogo, eu acredito que você também faz isso,
pede para o paciente, ou quando tem essa procura, de buscar ajuda não só dentro da psicologia em si, mas de uma parte muito profissional, que são nutricionista, educador físico, Isso, porque junta tudo e essa pessoa, com o passar do tempo, vai vendo que seu bem-estar e sua saúde mental vai melhorando. Então, é uma junção, é um grupo de apoio muito grande. Agora, para isso, a primeira coisa que tem que se fazer é pedir ajuda. exatamente. E assim, só para acrescentar, é a depressão endógena, né? Que a gente fala, existe, a gente divide em dois subtipos de depressão, claro, que não entrando na parte do CID, mas assim, enquanto profissional, a gente fala sobre a depressão endógena, que seria essa. Com essa baixa hormonal, né? Muitas vezes a medicação ali trabalhando naquela parte de neurotransmissores, mas também tem a depressão pela perda do sentido da vida, e aí é interessante sempre subdividir. Enquanto psicóloga clínica, eu tenho esse hábito, né, de sempre pedir aos pacientes, porque esse pedido de decisão não precisa ser feito exatamente por um profissional. Claro que o ideal seria, né? Mas às vezes eles chegam e aí eu sempre peço, gente, antes de tudo, vamos avaliar essa vitamina B12, essa D, vamos ver como é que está essa tireoide, para ver se eu não estou lutando também com vocês contra uma guerra que não é nossa. Porque não adianta a gente fazer o nosso trabalho enquanto psicólogos e a pessoa está com uma baixa de vitamina D, está com a ferritina baixa, a gente está lutando contra uma parte que é endógena, né? E nós não temos controle. Perfeito, e é isso mesmo. E as pessoas às vezes nem sabem. De repente está numa vida normal, né? Não sente nada e de repente começa assim a sentir apático, sem vontade de fazer nada. Isso aconteceu comigo. Eu fiz cirurgia para retirada de vesícula Sim. e não fiz nenhum tratamento depois. E de repente, num dia comum, eu comecei a não sentir vontade de nada, vontade de ficar só de cama, dores ósseas, e eu digo, não, essa não sou eu, porque você me conhece, eu sou ligado 220. Exatamente. E aí, essa não sou eu. Então, tem alguma coisa errada comigo. Dormindo muito, um sono muito profundo e sem forças. Como é que eu posso dizer? Sem disposição para fazer nada. E aí eu fiz os exames. Então, a minha deu, não, são palavras bem interessantes. Não é baixa e média, não. É insuficiência. Tinha insuficiência e tem o outro que é maior. A minha era maior, porque meu corpo não estava mais produzindo vitamina D, porque eu não tenho vesícula. Eita. Então, se eu não tenho vesícula, o corpo não produz. E eu tenho que estar utilizando. E como psicóloga, você sabe quando você está com ansiedade, você sabe quando está com depressão. E eu estava sentindo esses sintomas, e eu disse: essa não sou eu. E aí eu disse, não, tem que fazer. E quando eu fui para a médica que fiz os exames, eu descobri que eu estava, sim, era deficiência e insuficiência. O meu é insuficiência mesmo. Então não tinha nem deficiência, eu estava com insuficiência, eu não tinha nada. E aí eu tomo vitamina D, eu tenho que estar tomando constantemente, lembrando também, quando a gente faz determinadas medicações, a gente tem que estar isso para qualquer medicação. Eu uso um determinado tempo e paro por um determinado tempo. Quando eu começo a sentir sintomas, aí eu faço os Retorna, né? exames novamente para melhorar a minha vitamina D. Então, aí você já encontra, e a B também. E aí você já começa a se sentir melhor. E aí, quando as pessoas chegam no consultório para fazer atendimento e fazer sua consulta, e aí é como se estivesse nadando na areia. O psicólogo vai trazendo, porque é feito não é um cronograma, me ajuda, Vitória, é Um protocolo de um atendimento. protocolo de atendimento. Então, vai se verificando as necessidades do paciente, às vezes é feito um cronograma,
um calendário para psicoeducação Isso. e para que ele vá trabalhando com ele mesmo, não só quando está na consulta, e de repente passa um mês, 2 meses, 3 meses e não há mudança no indivíduo. Isso. E aí é onde tem a parte endógena, né, que você fala. A Isso. parte endógena, para que esse paciente comece a verificar outros pontos que podem também serem trabalhados, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e se sinta bem. Isso. E aí dá Exatamente. tudo certo. Isso. É, eu vi aqui na pesquisa, que também a gente tem que pesquisar, né, para falar sobre, Vitória, que 100% dos casos de pessoas que cometem, né, o suicídio, eles são causados por transtornos mentais. Isso. E só que não é só isso, ainda existem os não diagnosticados, porque a pessoa tem dificuldades e aí está no momento de depressão, às vezes chega a depressão profunda, e agora eu me lembrei de um caso que eu não lembro o nome, de uma moça, mas o ser humano ele não está dando tanta visibilidade a quem está ao seu lado. Verdade. É uma individualidade assim muito grande, e eu vi uns casos que eu acho até interessante falar para vocês aqui. É como se o outro não fosse tão importante. Isso. Teve um caso de uma funcionária, eu não lembro qual foi o país, que essa funcionária sumiu. Então, não, no prédio dela não teve busca de familiares por ela, e ela começou a faltar no emprego. E ninguém encontrava essa pessoa. E, de repente, começaram a sentir um mau cheiro dentro desse prédio. Nossa. E ela estava morta dentro de uma cabine há quase uma semana. E Meu só descobriram porque o corpo estava em estado de decomposição. Então, assim, gente, a gente tem que começar a olhar as pessoas que estão ao nosso lado. Deus. O ser humano, ele não consegue fazer nada sozinho, né? E na faculdade de psicologia, eu lembro de uma frase que foi utilizada, que a gente aprendeu, que é importante. Tem pessoas, mas eu não gosto de contato com pessoas, eu nasci assim, vou morrer assim. Aquela história, Nome de Gabriela. aquela história, pau que nasce torto, morre torto. E não é. Nós não somos quem éramos há uma semana atrás, há um mês atrás, há 5 meses atrás. A gente se modifica a todo tempo. Então, quando a gente começa a dar importância não só a nós mesmos, mas às pessoas que estão ao nosso lado, isso valoriza os nossos amigos. Exatamente. E teve um outro caso também que eu achei interessante, que foi de um Uber que ele foi convidado, chamado para pegar uma corrida, e quando chegou lá, um grupo de jovens pegou uma moça embriagada e colocou no banco de trás e disse: Deixe ela nesse endereço. E assim, que tipo de amizade é essa? Pois é. Quais são as problemáticas que isso pode ocasionar? Não só pela vida de uma mulher que estava ali, sozinha, inconsciente, com um motorista que ela não conhecia, Isso. mas que bom e que sorte ela teve de ter sido esse Uber, porque ele deixou ela realmente em casa e ele relatava de forma indignada que tipo de amigos eram esses que essa menina tinha. Pois é. Então, assim, diante do processo, do desenvolvimento na parte da adolescência para a parte adulta, a gente tem que ver quem são nossas amizades. Isso. Quem são esses motivadores para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente faça as coisas que realmente são boas para nós, no nosso desenvolvimento como indivíduo, né? Quais são, aonde você frequenta, quais são os lugares que você frequenta, quais são os tipos de conversas que essas pessoas têm. Isso. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas que só reclamam. Com certeza. Com certeza. Então, assim.
Pessoas para cima, pessoas positivas, pessoas que realmente valorizam você, mas aquele bom amigo é aquele também que puxa a sua orelha quando você faz algo errado. Isso, E um amigo de verdade não é aquele que apoia e diz, é fácil, não, tá certo, não, tá errado, não, não é para fazer. E isso ajuda na parte do teu desenvolvimento como pessoa, isso. para saber quem você é, para saber as coisas certas que você tem que fazer, né? E não ficar alienado no mundo de hoje, que é o mundo virtual, que Exatamente. é uma pergunta que eu queria trazer para você. Como é que você vê as redes sociais hoje na parte psicológica das pessoas, Vitória? Então, você falou uma coisa bem interessante assim que eu queria falar, porque a memória da gente está um pouquinho fraca, então eu vou falar logo para não ter perigo de esquecer. Sobre esse dado, né, de que 100%, eu já vi uma pesquisa Isso, parecida que dizia 90%, e assim, quando se faz uma pesquisa dessa e divulga, as pessoas, eu acho que elas acabam cometendo uma irresponsabilidade muito grande no sentido de que o que que aconteceu? Pegaram uma informação de que mais de 90% dos casos as pessoas tinham um tipo de transtorno psicológico e o que que divulgaram na mídia? 90% dos casos das pessoas que se suicidam poderiam ser evitados. Só que aí as pessoas simplesmente não param para pensar na família do enlutado. é verdade. Porque 90% então quer dizer que eu poderia ter evitado a perda dessa pessoa, mas nem sempre. Aí vem o sentimento de culpa. Exatamente. E aí tem um grupo de apoio aqui no Brasil, eu não me lembro CVV. se isso, além do CVV, né? O CVV é maravilhoso, é uma entidade maravilhosa. Eu até quero falar um pouquinho sobre essa parte do CVV, mas se eu não me engano, é do o grupo, é de um pai lutado chamado, se eu não me engano, é Ivo Pessoa, Ivo alguma coisa, que ele fala exatamente sobre isso, que é assim, ele diz, não, a minha filha, ela fazia terapia, a minha filha fazia acompanhamento psiquiátrico e não é somente isso, porque se fosse só a parte do transtorno a ser tratado, não aconteceriam tantos casos assim. E outra coisa que eu achei interessante, eu estava lendo um livro que dizia assim que o pior estágio da depressão seria o suicídio. Mas aí a Lauren, né, que é essa que eu fiz o curso, ela disse que não. Os piores estágios de depressão são a depressão catatônica, quando a pessoa para de sentir realmente as coisas, é um estágio mais profundo, mas o suicídio precisa ser estudado como uma coisa à parte, é um cenário à parte. Não é só a depressão. A gente fala hoje sobre transtorno de personalidade borderline e a impulsividade dos borderlines. A gente fala sobre pessoas com teor de autocrítica muito grande. A gente fala sobre pessoas que têm dificuldade de resolutividade de problemas e aí acham como única solução aquela situação. Pessoas ansiosas também podem ter, né, esse tipo de atitude. Então, assim, não dá para a gente fechar em um transtorno. Tratou a depressão, evitou. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa está dentro de casa, tem o transtorno de personalidade borderline ou tem uma outra característica, o perfeccionismo, enfim, e aí tratar esse tipo de demanda específica da depressão não necessariamente significa você evitar 100%. Então, assim, a mídia ela pegou uma pesquisa, mudou totalmente e meio que jogou a responsabilidade para as pessoas que estão próximas de uma coisa séria. E eu acho que assim, isso já meio que entra um pouco na sua pergunta. Isso, a parte da mídia, hoje Isso, as redes sociais, porque é tudo muito desenhado de uma forma bela, aquela propaganda de margarina, onde todo mundo está feliz ao redor de uma mesa. exatamente. É como se as pessoas não tivessem problema, ou está viajando, está feliz, ou está fazendo Acordou exercício. cedo, já fez o exercício, já tomou café, Tá e maquiada, eu meio da é pele perfeita, é corpo perfeito, é tudo perfeito. E eu acho que a perfeição é a gente ser diferente sendo quem somos. Eu acho que isso
é a beleza do ser humano, a diversidade que temos entre nós. Exatamente. E não é porque aparece essa coisa tão bacana, né? Essa coisa bonita de se ver em redes sociais, porque ninguém gosta muito de. Se bem que agora estão colocando, né? Chorando por dificuldades, por problemas, etc. e tal, Mas é mas raríssimo, né? é raro. E aí o que é que acontece? Você vê um padrão de exigência de como deve se vestir, de como deve se ter o cabelo, de como deve se maquiar, de como isso e aquilo outro. E aí eu acho que a gente deve se desligar um pouquinho, porque cada um tem o seu próprio estilo, o seu jeito de enxergar a vida, de como se sente pertencente ao mundo, qual o sentido, né? Exatamente. E você como jovem, Você também é é, jovem. você como jovem, eu queria que você falasse um pouquinho para os jovens hoje sobre as redes sociais, né? Para eles ter um entendimento de como funciona na sua visão. Então, hoje a gente fala, né, sobre a possibilidade aí de uma entrada no novo CID, de uma doença realmente, né, em relação a esse vício da tecnologia. Porque, assim, a gente sabe que essas redes sociais, o TikTok, por exemplo, não tem. Já por uma questão de evitar, já por saber as consequências. Interessante, Maria. O TikTok foi uma rede social criada em um país onde hoje o TikTok é proibido. Por que Então, será? assim, por que será, né? As pessoas não se fazem essa pergunta. E aí eu lembro até que esses dias eu estava na minha manicure e ela disse: Não, baixe, tem muita coisa. Olha, o tempo vai passando que você nem vê. E aí Essa é foi a uma coisa intenção. que eu disse a ela, eu disse exatamente, é essa a intenção. E eu não tenho essa intenção. Porque assim, não me leve a mal, eu respeito todo mundo e o tempo que usa o seu telefone. Mas eu enxergo como perda de tempo. Eu vejo que, na verdade, por exemplo, entre você estar ali passando tempo no TikTok, claro, uma vez perdida no dia, tudo bem. Para ver uma coisa que você gosta, tudo bem. Mas assim, o dia inteiro, muitas vezes a gente chega e não para anotar isso. E eu tenho tanta queixa das pessoas por muito tempo nas redes sociais. Então, assim, hoje as pessoas têm essa autocrítica de viverem nas redes sociais, o que é péssimo nesse sentido. Uma outra coisa que também é muito problemática é essa ideia da perfeição que você trouxe. Eu me recordo de uma paciente minha que esse caso me marcou muito, que ela sempre reclamava que não conseguia manter rotina de estudos. E um dia ela postou que estava estudando 5 horas da manhã. E aí, na mesma semana, ela foi para a consulta. E aí, eu fui parabenizá-la, né? Eu disse: Ó, tô vendo que você está conseguindo se manter, que você acordou esses dias 5 horas da manhã para estudar. Então, significa que você está mantendo um bom ritmo. E aí, ela riu, aí fez: Não, Vitória, aquele dia ali foi que eu tive insônia. Aí, realmente, 5 horas da manhã eu estava estudando, parei e tirei a foto. 7 horas da manhã me deu sono, eu fui deitar e fui dormir. Só que aí, quem vê do outro lado, pensa assim: meu Deus, eu sou péssima, porque eu não estou 5 horas da manhã estudando. Fica aquela comparação. Exatamente. E aí é onde a gente vai entrar também na parte da depressão, que essa parte de se comparar a vida do outro, como é que se diz, as pontualidades que o outro mostra naquilo que ele faz. Ah, porque fulano consegue, porque eu não consigo. Então, eu não sou suficiente, eu não sou bonito bastante, eu não sou isso e aquilo outro, e acaba baixando sua autoestima Exatamente. e entrando em estado de depressão por não gostar do que vivencia, de quem é, da sua rotina, do seu dia a dia, das coisas que estão disponíveis Isso. para si. E aí é onde fica perigoso, que a gente tem que ter cuidado, a parte de comparar. É muito bacana você mostrar isso. E realmente tem pessoas que vivenciam isso. Tem pessoas que têm capacidade para isso e conseguem acordar 5 horas da manhã, fazer seus estudos, fazer sua leitura, fazer academia, fazer várias coisas
para depois começar a trabalhar. Isso, Nem todo mundo consegue, porque a gente também tem que entender que o ser humano ele é diverso. A exatamente. gente, assim que a gente se viu, uma das coisas que a gente falou foi de cochilos. Cochilos de 15 minutos. Eu tenho capacidade para fazer isso. Vitória também disse que tem. Só que tem pessoas que, se deitar à tarde, não conseguem dar um cochilo de 15 minutos, porque é um corpo diferente. E aí essa pessoa passa direto. Isso, Não, prefere nem deitar, porque se deitar, perde a hora. E aí a gente vê essa diversidade. Tem pessoas que amam correr, tem pessoas que adoram musculação, tem pessoas que não. exatamente. Tem pessoas que têm alergia a exercício físico que eu nem sabia que isso existia. Você sabia disso? Porque começa a suar, ao suor do corpo, que quando você faz exercício, o seu corpo sua, e aí a pessoa começa a ter urticária, a coçar. Então, tem alergia, por mais que queira. Então, tem que procurar outra coisa que ajude no processo. Isso, E a gente passando a ter autoconhecimento sobre nós mesmos, quem somos, que é uma pergunta bem difícil quando você faz a alguém. Quem é você? é Você dizer qual a sua profissão. profissão. Essa pergunta é maravilhosa. Quem é você sem você dizer o que você faz e sem dizer a sua profissão? E Verdade, aí, quando a gente entra dentro de nós mesmos para sabermos quem somos, a gente passa a entender que é diferente do outro. Tem exatamente. pessoas que vão encontrar a resposta com muito mais facilidade, mas tem pessoas que não vão encontrar. Então, busque ter autoconhecimento sobre você mesmo. Quais são as coisas que você gosta de verdade? Não aquilo que o outro diz que é bom para você e que você deve gostar. Perfeito, Não é isso? exatamente. Ai, eu gosto de balada. Mas será que eu gosto de balada? Ou eu gosto de balada porque meus amigos gostam de Gosto. balada. E Isso, eu gosto de estar com meus amigos. Na verdade, eu gosto de estar com meus amigos. Eu não gosto de barulho, eu não gosto de beber, eu não gosto de farra. Eu gosto de estar com meus amigos. Mas meus amigos vão, eu vou também. Então, quando você passa a entender quem você é e como as coisas ao seu redor te envolvem, sabendo assim, eu gosto. Tem um filme maravilhoso, Noiva em Fuga, ah, eu já assisti. que fala justamente que ela não se conhecia, por isso ela nunca conseguia casar, porque ela se transformava de acordo com o noivo com quem ela estava. Isso, Se ele gostava de ovos fritos, ela gostava de ovos fritos. Se ela gostava de ovos cozidos, ela gostava de ovos cozidos. Então, ela não sabia qual era o tipo de ovo que ela gostava. E aí, você, como ser humano, você tem que entender de quem eu gosto, quem sou eu, né? exatamente. Quem são as pessoas que eu gosto que estejam ao meu redor. Perfeito. E aí, eu falo bastante, né? Nada. E aí, quando a gente faz essa leitura de quem somos, a gente acaba se descobrindo de verdade. É, exatamente. E assim, você falou uma coisa muito importante. No tratamento da depressão, em clínica, tem uma etapa que chama-se, na TCC, de ativação comportamental. E nessa etapa de ativação comportamental, eu costumo pedir ao paciente para me falar o que é que ele gosta. E as pessoas não sabem dizer do que gostam. Elas não sabem dizer, tá, mas vamos pensar juntos. O que é que você gosta de assistir? Aí tem gente que me diz, não gosto de assistir, não gosto de ler, não gosto de escutar música. E aí, às vezes, a gente pensa, será que realmente essa pessoa não gosta ou ela nunca parou para testar para saber o que realmente gosta? E aí, na ativação comportamental, muitas vezes eu quero desenvolver isso no paciente. Eu quero que ele entenda do que ele gosta. E aí, nas ativações comportamentais, a gente já encontrou coisas diversas, assim. Desde adolescente que curte o famoso BTS, né, que é a moda agora, e Eu até sei o que é isso. são bandas, eu acredito que são coreanas, eu também não tenho muito conhecimento sobre eles, não. Dorama. É, os doramas, pronto, doramas é uma febre agora, né? E já vi dos mais diversos, assim, mas é o interessante é isso, são as pessoas entenderem do que elas gostam para que a gente consiga colocar isso na rotina delas. E aí, justamente também
nessa parte, já entrando aí nessa parte de depressão, muitas vezes o paciente chega para mim e diz: Eu sou triste o dia todo. Eu penso, né? Eu acredito que não, porque a tristeza é uma emoção básica, e de acordo com o Robert Lehy, que é o cara do momento da TCC, ele fala que toda emoção vem, chega no pico e diminui. E aí eu sempre peço ao paciente eu passo um exercíciozinho para observar como o humor dele muda durante a semana. E aí na outra semana, quando ele retorna, eu vou perguntando, tá, domingo, 11 horas da noite, sua tristeza estava 90%. Mas no sábado de manhã, sua tristeza estava 10%. O que que explica isso? Ah, Vitória, porque no domingo à noite eu estava pensando, não estava fazendo nada de construtivo, e aí eu estava pensando no que eu tinha que fazer para a próxima semana, que é uma semana muito ocupada. Eu já estava triste pensando no início da semana. E no sábado de manhã, não, no sábado de manhã eu estava de folga, estava escutando uma música, estava me arrumando, estava planejando uma saída à noite, e eu disse: então você não fica triste o dia todo, todos os dias. Você fica triste em momentos específicos, e aí a gente vai trabalhar em cima daqueles momentos, dos pensamentos gatilho, né? O que provoca, só para as pessoas entenderem que, assim, quando a gente vai falando de psicólogo para É, psicólogo, acaba usando uns termos, né? Um pouco mais técnicos. Quais são os pensamentos que estão ali por trás os daquela emoção? intrusivos. Isso, exatamente. E por que que aquela emoção está tão intensa? E aí a gente busca trabalhar para diminuir essa emoção e basicamente em cima de atividades que estão presentes. Então, por exemplo, aquela música que você escuta no sábado de manhã, por que você não pode escutar à noite, no domingo à noite? Por que você não pode fazer a atividade divertida do sábado de manhã no domingo à noite? Por que não testar novas atividades? Às vezes iniciar um esporte, um vôlei, uma outra atividade, descobrir uma novela, eu adoro novelas, eu falo novela, um filme, uma série, né? Descobrir o que que você gosta, que as pessoas elas simplesmente não sabem. E atividades que vão de encontro também aos valores dela, por exemplo. Muita gente chega para mim, eu acho interessante isso. Eu pergunto quais são os seus valores. Ah, o valor principal da minha vida é minha família, depois é minha saúde, depois é minha religiosidade, depois são os meus amigos e por último o meu trabalho. Tá, o que que você dedica mais do seu dia para fazer? Ah, o meu trabalho. Ué, mas ele não era o quinto valor? É, Quanto tempo você passa com sua família? Nossa, Vitória, às vezes na sexta-feira à noite, mas muitas vezes eu só passo pelos meus pais, dou boa noite. Mas esse não era o teu valor principal? Não está acontecendo uma inversão de valores? Você está dedicando mais tempo para uma coisa que você me diz que não é tão importante e está deixando de lado coisas que você julga ser tão importantes. Então, se a tua família, se a tua saúde, se a religiosidade estão no top 3 da tua vida, então talvez você esteja se dedicando a outras coisas e isso também esteja relacionado, né? perfeito. E é isso mesmo. É porque, assim, uma das coisas que eu escuto muito também, porque eu não, eu faço aconselhamento psicológico. Perfeito. Eu trabalho no NAP e acabo fazendo aconselhamento psicológico. E aí acontece das queixas de não se sentir amado, né? De que não tem tanto envolvimento, não tem abraço, não tem eu te amo. E aí a pessoa, o indivíduo, ele se queixa muito daquilo que ele não recebe. Isso. E a pergunta é, e por que você não começa a dar? Porque quando você passa a entender que cada um só dá aquilo que tem, como Exatamente. é que você vai cobrar de seu pai, de sua mãe, de seus avós, algo que eles nunca receberam, porque provavelmente foi igual aos seus ancestrais, Perfeito. que cria hábito. E por que você não muda esse hábito dentro da família? Então, comece, se você quer se sentir abraçado, comece você abraçando e ensinando, porque nós, seres humanos, a gente vai se desenvolvendo através de imitação. E Quem traz isso para nós se eu não me engano, é Piaget, não é isso? John Bowlby. É, João Moura, muito bom, obrigada, Vitória. E aí a gente vai aprendendo com a imitação, a gente vai imitando. Então, se seu pai, se sua mãe não abraça muito, comece abraçando.
Exato. Se não diz eu te amo, inicialmente tem aquela parte de timidez, de vergonha, mas começar a utilizar essas frases Perfeito. e, com o passar do tempo, se torna hábito Isso. e vem com muita facilidade. E aí você não vai se queixar mais, Exatamente. mas alguém tem que dar o primeiro passo. E se começa assim, na queixa, e aí você começa a fazer a diferença e o processo vai se modificando, porque o outro vai aprendendo, vai entendendo que você precisa. No início pode até ter rejeição, para que isso? Não precisa disso, É. mas vai insistindo que vai dar certo, Não, vai dar certo. aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto Tanto bate bate até até que que fure. fura, É né? verdade também. E aí eu acho que é um dos processos de cura, né? Isso, perfeito. Então a gente falou aqui de dos prejuízos que são causados pelas más informações, e isso acontece muito na mídia e redes sociais, Isso, as comparações que começam atingindo pessoas, isso, a parte de ficar com muita visibilidade em redes sociais, deixando de viver no mundo real, perfeito. que é aquela coisa que a pessoa fica só de tela, de tela, de tela. A gente fala também na parte de autoconhecimento, a pessoa saber quem é e o que gosta, Muito importante. isso é primordial, e começar a demonstrar suas emoções e ter uma comunicação assertiva. Acho Perfeito. linda essa comunicação Tá perfeito. assertiva. É você ter aquela comunicação assertiva, e às vezes não é só comunicação verbal, Isso, é a corporal, que isso. é um abraço, você dizer, ó, eu quero abraço, então vai lá e abraça. Então, acho Exatamente. que esses são pontos importantes para a gente começar a trabalhar Perfeito. dentro da depressão. Isso. E às vezes a depressão, ela não surge direto da depressão, ela pode começar com a ansiedade, Ansiedade. Isso. que eu acho que é o tema bem interessante para a gente falar a respeito da ansiedade. É tudo muito imediatista. Isso. É tudo para agora, é tudo para já. E quando a gente tem entendimento de que existe esse tempo para tudo, e é até bíblico, né? Existe tempo para tudo. Porque se você não tem uma resposta imediata quando você manda uma mensagem no WhatsApp, Hoje é, né? hoje é. Eu, na minha época, não tinha nem celular. Então, eu não sofro muito com essas coisas, não. A não ser que seja algo urgente, né? É, urgente, aí é outra coisa. Mas assim, você manda né, Vitória, que eu mandei para você um convite através do Isso. WhatsApp. Então, eu entendo que ela, como uma ó, profissional excelente, excelente, isso é maravilhosa, a agenda lotadíssima dessa mulher. Então, manda uma mensagem para ela de manhã, eu só sei que ela só vai ter tempo de me responder quando ela estiver disponível. Então, eu fico aguardando. Nossas conversas é igual a de pirâmide, 6 em 6 horas. Pois é. E aí a gente se entende, nem existe uma cobrança, porque ela também me mandou uma coisa ontem à noite, que eu só vi hoje de manhã. E está tudo certo. E ela, eu tenho certeza que ela também entendeu. Compreendo, mas é muito imediatista. É, muito essa coisa de para já, para agora, né? Que tem, se tem um tempo para o nascimento de um ser humano, são 9 meses. Então, tem um tempo de espera para maturação, Exatamente. para o nascimento, para estar pronto. Então, quando a gente tem ideia de que uma semente plantada requer tempo para que ela floresça, tem que aguar, tem que adubar, tem que cuidar. Então, a ansiedade, e isso dentro da psicoterapia, existe a psicoeducação, que a gente trabalha dentro da TCC, para que o indivíduo entenda como funciona e focar Aqui no agora, exatamente. no agora, porque não tem como atropelar e receber respostas de imediato. Isso. Essa semana eu fiz avaliações e é assim, são muitos alunos para correção de prova de exercício.
E para você corrigir prova e exercício é muita coisa. Já queria nota no outro dia. Então, para que não houvesse ansiedade, eu fiz, mas é um processo que se requer tempo e dedicação para que você faça. E, às vezes, como professora, como mãe, como avó também, que eu sou, que é, ai, vovó, eu queria ir para a sua casa hoje. Não, hoje não dá. Ai, vovó, mas eu queria hoje. Não dá. Então, o não, principalmente para vocês jovens, o não ele é essencial. Isso. A frustração é primordial, Perfeito. porque quando você começa a receber esse tipo de coisa diante da ansiedade que você tem, você começa a trabalhar as suas emoções com essas negativas. E entender que o processo ele não acontece de acordo com aquilo que você quer, mas como ele deve acontecer. Exatamente, exatamente. E assim, extremamente imediatista. Não, também não gosto, eu digo que eu sou inimiga de WhatsApp, porque as pessoas são extremamente imediatistas, eu não vou jamais, eu atendo o dia todo, e aí eu não vou. Um paciente falando, e eu, licença, gente, eu vou aqui responder. Não, não tem como. Então, quando é uma pessoa que compreende como você, que tem essa vida, né, e não tem esse vício ao telefone, é muito bom. Mas assim, constantemente eu tenho um número pessoal e um número profissional. E os meus pacientes mais antigos, Tem. os atuais também têm um número pessoal para o caso de urgência. E aí muitas vezes eles mandam mensagem e aí quando veem que eu não vou responder, aí vão lá no número profissional e, ei, peça para a Vitória me responder. Só que não tem como. Então, assim, muitas vezes, e eu já disse até a uns que os mais imediatistas, eu digo, fala comigo no WhatsApp. E eu já explico assim, tá? Digo, ó, se tiver um problema, uma coisa mais séria, pode falar comigo no WhatsApp. Eu demoro, mas eu respondo. Mas justamente para eles entenderem que eu vou demorar. E algumas vezes eu já fiz alguns testes com os pacientes, eu via, eu podia responder, mas eu não respondia para que aquela pessoa entendesse que ela poderia ficar sem aquela resposta e ficar bem, porque são pessoas extremamente imediatistas. Pois é, fora o sofrimento que ele causa a si mesmo. Sim, Não tem a parte crítica de pensar o porquê que ela não me respondeu. isso. Eu preciso dessa resposta agora. Não. Provavelmente ela sendo a minha psicóloga ou pode ser outra pessoa neste momento, porque, gente, nós somos movidos o tempo todo por pensamentos. E pensamentos podem ser escolhidos, não é isso, Vitória? E principalmente não creditados, né? Nos É, induzidos, nos disfuncionais, questionados, que as na- pessoas não questionam. diz assim, não, ela não me respondeu porque ela não gosta de mim, porque ela não quer saber. E aí avaliar esse pensamento. Não, a pessoa é uma psicóloga, aonde tem vários pacientes. Provavelmente ela está atendendo agora. Isso. Aí, se você manda uma mensagem à noite, né? Isso é um ser humano. E nós, como seres humanos, a gente também descansa. Exatamente. Existem sábados e domingos. Hum. Pessoas entram em contato comigo no domingo. Eu digo, É, gente, mas é domingo. Hoje é meu dia de folga. Eu também preciso, tá? A gente precisa se restabelecer para iniciar a semana. isso. Então, a gente tem que começar a avaliar nossos pensamentos, Perfeito. tentar ter a visão, que entra também a empatia com o outro, seja ele profissional, seja ele amigo, seja a pessoa que for, dizer, não, esse pensamento que eu estou tendo está me causando mal. Então, por que não pensar de uma outra forma? Perfeito. Não me atendeu agora, não falou comigo agora, porque provavelmente está muito ocupado. Então, assim que vê, vai me responder. Perfeito. E por que não, se for algo mais urgente, ligar? Isso, exatamente.
ligar porque é algo urgente. Com muita evidências, né? Urgente. Também, se não for urgente, não tem para quem incomodar outra pessoa. Então, a gente tem que ligar só se for urgência. Se for algo que pode esperar, que não pode ser resolvido em 5 minutos, esse negócio de 5 minutos é maravilhoso. Se a situação não pode ser mudada em 5 minutos, então pensa numa solução que requer um tempo A para longo prazo, né? a longo prazo. E aí, isso aí são dicasinhas importantes para que a gente vá diminuindo a nossa Perfeito. ansiedade. Perfeito. E assim, isso que você falou, né, do pensamento, a gente chama do pensamento intrusivo, ou É, pensamento disfuncional, e existem diversos. Por exemplo, a própria previsão do futuro, que é quando eu imagino uma coisa, eu suponho uma coisa negativamente, cria expectativas. e isso, e muitas vezes negativa, né? Porque da ansiedade o problema é esse, é que é negativo. Aí, não satisfeito, catastrofiza, pega o pior cenário possível, e aí muitas vezes não faz, que é basicamente, se a gente fosse falar só em termos, né, científicos, nós diríamos que tudo que você falou é um exame de evidências. É, Você basicamente disse quais são as evidências, né? Você pegou evidências contra a ideia e a favor da ideia, e aí, quando você para contrabalancear essas evidências, geralmente você vai ver que tem muito mais de evidência contra a ideia da sua ansiedade do que a favor. E outra coisa que você também falou mais ou menos por cima é da descatastrofização, que é imaginar pior cenário, eu consigo lidar? Porque geralmente, por exemplo, se for um caso de fobia social, né? A pessoa, ela, eita, eu tenho que apresentar um seminário agora, eu estou muito nervosa, preciso falar com Vitória, porque e se eu gaguejar? Mas deixa eu parar para pensar. Se eu gaguejar, o pior cenário, eu consigo lidar? Consigo, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar, né, ali talvez um pouco triste com o meu rendimento, mas eu consigo lidar, então eu descatastrofizei. Outra coisa também que eu gosto muito de pedir aos pacientes são duas perguntas básicas para eles sempre se fazerem. Primeiro, se for o que outra pessoa que não é ansiosa ou que não pensa como você faria nessa situação, para eles sempre se perguntarem. E a outra é o que você daria de conselho a uma pessoa que viesse conversar com você sobre a situação que você está passando? Porque eu sempre jogo essa para eles, né? O que você daria de conselho para outra pessoa que estivesse passando pelo teu problema? Aí eles, muito fácil, faça isso, faça aquilo. Quando é para o outro, consegue facilmente, né? Mas quando é para si, tem uma dificuldade muito grande. e aí essa dificuldade vai levando ao sofrimento. Isso, E exatamente. aí o indivíduo acaba entrando, saindo de uma ansiedade generalizada para uma depressão Isso, inicial. E tem que exatamente. ter esse cuidado, é fazer uma leitura sobre os seus pensamentos Isso. e entender, no dia de avaliação, crises de ansiedade, ficam ansiosos. Então, essa semana eu fiz a respiração diafragmática, Perfeito. que eles não entendem muito bem o porquê fazer, eu fico até com vergonha de fazer, mas a parte de oxigenação, ela é extremamente fundamental e a diminuição dos batimentos cardíacos através da respiração diafragmática. E Exatamente. tem estudos comprovando que ajuda no processo da ansiedade antes da avaliação. O indivíduo faz até a prova melhor. Sim, com E eu certeza. utilizei hoje, essa semana, dentro de sala de aula. Com dificuldade, mas deu certo. E aí, algumas questões primordiais, que foi aquela. A prova vai acontecer hoje? Vai. Ela tem como mudar para outro dia? Não. Então, o que é que você tem que fazer agora? Nesse momento, entender que aquilo vai acontecer. Então, qual o pior cenário, como se traz? Né? Tirar uma nota baixa. Mas qual o melhor cenário dentro desse? Qual deles você quer que aconteça? Então, é só dar o melhor de si naquele momento. Isso. O melhor de si não quer dizer que é só tirar 10, não. O melhor de si é dar o melhor de si. Se o melhor de si foi 4, você deu o melhor de si, está tudo bem, não tem Exatamente. nada errado com isso. O que é que se pode fazer? Daqui por diante, né? É,
O que é que se pode fazer? Na próxima avaliação, buscar uma metodologia melhor, uma aplicação melhor, Perfeito, para que eu não entre num estado de ansiedade antes de uma avaliação. E quando a avaliação chegar, também fazer o meu melhor. perfeito. E aí você tendo a certeza que ali foi o seu melhor e ver os pontos aonde podem ser melhorados, você começar a trabalhar nesses pontos. E aí Exatamente. você vai começando a se entender e saber como você funciona, saindo do seu ponto de ansiedade para ficar mais tranquilo. E com certeza vai melhorar nas avaliações ou qualquer processo da sua vida. Perfeito. Então, Vitória, hoje eu acredito que a gente já teve um bom tempinho de conversa. Conversa, Foi somos prolixas. muito, nós duas, é verdade. Mas assim, psicólogo naturalmente É já fala prolixo, bastante, é. já fala bastante. E aí, assim, a gente queria deixar aqui um recadinho importante. Eu queria que Vitória trouxesse para vocês um recado bem importante, não só a respeito do Setembro Amarelo, que é um mês de valorização da vida, mas para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua saúde mental. Pode ficar à vontade, Vitória, dê dicas importantes e o primordial de tudo, que é a conscientização da saúde mental. Perfeito. Pode ficar à vontade. Tem uma entidade que eu gosto muito, que ela chama-se CVV, né, que é o 88, que essa entidade, basicamente, ela não fornece psicoterapia, né? Ela fornece uma escuta empática. Mas, assim, para aquela pessoa que está em um momento de sofrimento, é importante que se busque o CVV como uma estratégia, além, né, de, naquele momento, caso você não tenha acesso a uma outra pessoa, é muito importante também a questão da criação da rede de apoio, porque assim, quando a gente fala sobre rede de apoio, eu me recordo de foi uma notícia bem específica de um lutador que, assim que ele ganhou a luta, ele foi dar uma entrevista, agora eu não lembro o nome desse lutador, e aí as pessoas perguntam a ele como é que ele tá, e ele fala que não está bem, É um porque lutador de MMA, se eu não me engano. isso. Também não lembro o nome dele, mas eu vi. Você viu que ele diz assim que recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que o amigo dele tinha tirado a própria vida. E ele diz, é bem emocionante assim, a entrevista que ele disse que preferia 1 milhão de vezes ter recebido centenas de ligações daquele amigo e ter fornecido apoio do que ter recebido aquela ligação com aquela notícia. E aí, muitas vezes, nós não damos oportunidade às pessoas de serem rede de apoio, né? E aí tem um livro muito interessante, porque assim, às vezes quando eu falo sobre isso, aí as pessoas dizem, tá, Vitória, mas eu tenho dificuldade de fazer amigos, como que eu criaria essa rede de apoio? Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de fazer amizades. E aí tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico para as pessoas, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele dá dicas, até no começo do livro diz que em 90 dias, 30 dias, um negócio assim, você vai ter muito mais amigos do que você teve a vida inteira. Mas basicamente o que o autor pede é uma escuta ativa, uma demonstração de atenção, de afeto. Ele fala, por exemplo, que depois que ele começou a colocar gasolina no posto e ele começou a ler o nome, né, dos frentistas, todos os frentistas do posto gostavam dele, porque ele simplesmente chegava lá e, por exemplo, dizia: Boa tarde, Maria, como é que você tá? E aí essa senhorinha, ela liga para lá para simplesmente contar como é que foi o dia dela. E aí você para pensar, eu contando isso essa semana a uns pacientes e eles riam, oh, que fofinho. Eu disse, realmente, é fofo por um lado. Mas vamos pensar na complexidade disso. Essa senhora não tem ninguém para contar como é que foi o dia dela. Ela tem que ligar para uma entidade para poder contar como é que foi o dia dela. Não tem ninguém próximo dela para perguntar como é que foi o dia dela. Então, assim, as pessoas hoje, como você também falou, estão extremamente individualistas. A gente vive em uma sociedade muito acelerada, principalmente os adultos jovens se cobram bastante e aí acabam não vendo as pessoas ao redor, não dando a devida atenção às pessoas ao redor. E aí
automaticamente eles constroem muros onde nem as pessoas conseguem ter acesso a eles, nem eles conseguem ter acesso às pessoas. Então, o simples fato de perguntar como você está, dar uma abertura para essa rede de apoio é um fator muito importante. Outro fator também, a gente fala na clínica eu aplico o que eu chamo de plano de segurança. O que é esse plano de segurança? Você vai listar, é um plano bem bonitinho que eu tenho, inclusive quem quiser pode entrar em contato comigo no Instagram, né, @VitoriaFernandesPC, e aí eu forneço esse plano, é um plano que eu preparei bem organizadinho, e aí basicamente eu sempre coloco as seguintes informações. Primeiro, atividades que você gosta de fazer, que te dão prazer, pessoas que você procura entrar em contato, que demonstram um apoio, um suporte para você, pessoas que você entrar em contato em um caso de urgência, a psicóloga, ou uma pessoa ali que com certeza seria uma escutativa, e meios que você tem de se acalmar. Basicamente é isso, e em cima do plano eu coloco o número do CVV, né? Para caso você não consiga entrar em contato com nenhuma dessas pessoas, entrar em contato com eles, porque muitas vezes o que a pessoa quer é simplesmente colocar para fora, né? E aí, que essa estratégia de regulação seja falar e não, como algumas pessoas fazem, né, se machucar. Eu digo que a minha estratégia de regulação favorita é o choro. Eu sou chorona. Eu adoro me regular chorando. Então, assim, tô com raiva, tô chorando. Tô triste, tô chorando. Tô ansiosa, tô chorando. Eu me regulo desse Tá jeito. emocionada, tá? Tô Tá chorando. feliz? Tô chorando. É a minha estratégia de regulação favorita. Sim. E assim a gente vai, né? Passa aquela emoção, coloca aquela emoção para fora, sem se machucar, sem bater, sem xingar, de uma forma funcional. Então, eu prefiro ser uma chorona que se regula chorando do que ter uma outra estratégia como essa, porque tem esse detalhe, né? Algumas pessoas elas relatam que as outras estratégias, ou se cortar, ou às vezes bater em algo que acaba depois se machucando, é uma forma de concentrar a dor em outro lugar que não seja aquela dor da angústia. Só que é melhor, muito melhor que você busque colocar isso para fora através do choro, através do diálogo com outra pessoa, ou se realmente for uma coisa que não está dando ali, quer bater, bate no travesseiro, É, grita pro travesseiro, né? eu ia falar agora a respeito disso. Tem pessoas que não conseguem chorar. Isso. E se você, dependendo de onde você mora, é óbvio, se for um apartamento ou se for aquelas casas conjugadas, e se você aprender a colocar para fora através do grito, tenta abafar no travesseiro, Isso. porque o gritar, de você esbravejar e colocar para fora, também já ajuda na regulação das emoções. Perfeito. Já tem pessoas que o esporte também ajuda. Isso, com certeza. Às vezes você está estressado demais ou com alguma coisa assim. Então, uma luta, né? Um Isso. jiu-jitsu, Muay um Thai, muay thai, um judô corrida ou também. corrida. Corrida diz que é maravilhoso, porque você começa a conversar com você mesmo. Então, assim, nós da psicologia achamos extremamente natural você falar consigo mesmo. Sim. Se pergunte, se questione, se responda, tá tudo certo, não tem nada de loucura, tá? Então, quando você faz isso na frente das pessoas, elas acham um pouco estranho, mas quando você estiver sozinho, com você mesmo, pode falar consigo mesmo, não tem Ah, problema nenhum, né, eu Vitória? faço muito isso. Eu sempre que eu estou em trabalho dirigindo, eu não, às vezes eu boto uma música, às vezes não, e aí eu vou conversando. É um processo de autoconscientização, né? Eu digo uma É, coisa, eu mesmo respondi, eu já vi inúmeras vezes, porque assim, desse lado aqui das janelas do meu carro é fumei, mas aqui na frente não. Tem algumas pessoas olhando assim, como se dissesse, "Oxe, essa menina tá falando sozinha, sozinho. me autorregulando, né? Pensando, não, você pode fazer isso, isso e isso. Isso aqui você precisa, isso, dirigindo e pensando, né? Para quem vê de fora, talvez pense que é loucura, mas eu entendo que eu tô me organizando daquele Mas jeito. eu faço isso. E também eu trago muito o eu sou. Eu não sei se você já ouviu falar do eu sou. Então, dentro do carro, eu dirigindo,
Então, eu gosto de fazer o eu sou forte, eu sou determinada, eu sou É, inteligente. Então, as pessoas ficam olhando para você e você falando sozinho. Então, gente, são dicas que vocês podem estar fazendo com vocês, né? Autoafirmações, né, Vitória, que a gente perfeito. fala da TCC, são autoafirmações Isso. que existe do eu sou. Então, porque você acredita em você. Se você não escuta com tanta frequência, comece a se ouvir. Perfeito. O quanto você se ama, tá? O quanto você é inteligente, o quanto você é capaz, o quanto você é maravilhosa. Perfeito. E quanto mais você fizer esse exercício, se você fizer na frente do espelho, É melhor ainda. com certeza É o auto-reforço, né? é. É o auto-reforço, assim, que é um dos pilares da autoestima. Então, gente, são pequenas conquistas que a gente vai tendo no nosso dia a dia, né? Vitória, antes de chegar aqui, ela estava falando que hoje ela está no carro manual, Isso. né? E ela consegue hoje dirigir com mais tranquilidade. Então, é a gente olhar para dentro de si mesmo, sabe? Coisas que você não conseguia fazer e hoje consegue. Então, é torcer por si mesmo. Eu falo sobre o sucesso. Tem pessoas que acham que o sucesso na vida são conquistar coisas grandes, né? Ser rico, ser famoso. Não, gente, ter sucesso na vida é quando você se propõe a fazer uma faculdade, né, Vitória? Concluir essa faculdade, um Exatamente. primeiro sucesso, né? A gente fez faculdade juntas, ela teve o sucesso dela como jovem, e eu já na minha fase madura da vida, mas era um sonho meu. Então, foi um sucesso conquistado, concluir a minha faculdade. Aí hoje já vem outro sucesso, que é se tornar profissional dentro da sua formação, Isso. ter um consultório cheio de pacientes. Então, outro sucesso que a Exatamente. pessoa conquistou. Então, a gente vai criando pequenos sucessos, pequenas vitórias durante a nossa vida, no qual a gente tem que, sim, Exatamente. vibrar com essas conquistas que a gente tem. E as pessoas esquecem de fazer isso, de enxergar isso na sua vida e acaba ficando frustrada, chateada ou desistindo e não se motiva a começar de Só novo. valoriza o grande, né? Só valoriza o grande. Não é, existe aquela mesma história da semente. Primeiro, ela precisa ser plantada. Então, quando você começa um curso, ou quando você quer fazer um concurso público, então você tem que primeiro plantar a semente, Isso. né? A sua vontade, ela tem que ser plantada, mas como é que eu vou regar? Através de estudos consecutivos, evitando de estar indo em festas, em farras, e às vezes, quando você estiver muito cansada, aí se disponibiliza a ter um momento de descontração, para também não entrar no estado de estresse, Isso. mas dar continuidade ao processo da rega, de regar, para que aquilo futuramente tenha frutos que seja a sua conquista, seja ela no curso da faculdade, ou seja ela no concurso público, ou qualquer outra coisa que você queira fazer na sua vida. E valorizando o processo, né? Você falando, eu me lembrei de um episódio meu que eu fui declarar ano passado a primeira vez imposto de renda. E aí, nos melhores amigos, eu postei, assim, como se feliz porque eu ia declarar meu imposto de renda. Aí, meu irmão me mandou uma mensagem. Tá entendendo? Você tá feliz porque vai declarar o imposto de renda? Eu disse, demais. Eu tenho rido para declarar o imposto de renda. As pessoas olham, ó, vida, eu vou ter que declarar o imposto de renda. Eu, na minha perspectiva positiva, meu Deus, eu tenho Você rido para sabe, declarar. você sabe o que é que você fez dentro da psicologia? Você usou a força da gratidão. Então, quando é o processo que você enxerga, não, se eu tenho uma renda é porque eu tenho vários clientes, é porque hoje eu tenho uma clientela maravilhosa, ou seja, eu sou um excelente profissional e hoje eu tenho que declarar porque eu recebo bem
o bastante para declarar. Então, isso chama-se gratidão dentro do processo. E Exatamente. quando você sente a gratidão, que foi a minha TCC, a gratidão, ela é comprovada cientificamente que te traz felicidade. Isso. E ó, a felicidade de Vitória até hoje está declarando imposto de renda. Todo ano, viu? Então, gente, é isso aí. Queria agradecer a você, Vitória, Obrigada. pela sua presença. Foi maravilhoso, não só para a gente recordar de algumas coisas, mas de saber que a nossa energia, a nossa sintonia, ela tá assim. É porque, gente, a gente se viu, olha, rapidamente no shopping faz um tempo que a gente tem esse contato, mas Sim, quando existe uma energia de verdade, uma amizade de verdade, independente, que isso também é interessante para a sua saúde mental. Amizade não é aquela que precisa estar constantemente ao seu lado, exatamente. mas em que momentos de dificuldades ou momentos de alegria, quando você está do lado dessa pessoa e nada muda. Isso. E nesse momento, me sinto ainda sua colega de classe, aquela mãezona, devido à diferença de idade que nós. Parece muito. A diferença de idade que nós temos, mas assim, é um sentimento de amor. E eu agradeço demais e tenho muito orgulho da profissional que você se tornou, Hum. viu? Muito obrigada, amor. Eu fiquei muito feliz, né? Desde o convite, assim, eu fiquei muito grata. Feliz por me reencontrar, né? Que, para quem não sabe, nós éramos um grupo na época da faculdade, né? Nós tínhamos um grupo, até hoje nós temos, na verdade, o G5, e assim, nós nos ajudamos, nós crescemos juntas nesse É processo verdade. da graduação, né? E mantivemos essa amizade, e é muito bom ver a sua evolução, a evolução das meninas, assim. É muito bom ter esse vínculo, e como você tão bem disse, a amizade de verdade não é essa que necessariamente precisa estar junto todos os dias, mas que na hora que uma precisa, pode contar com a outra. Então, Com assim, foi certeza. um prazer gigantesco, tanto estar aqui como fazer parte, né, do Podintec, né, que é uma instituição que eu super admiro, eu sou apaixonada pelo INTEC há muitos anos já, né? Então, foi um prazer enorme. Mas primeiro você se apaixonou por mim. Pelo representante. Então, gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Podtech.